Gente, o versículo base, ele está lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 23, que diz o seguinte: Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo: Você é o meu povo. E ele dirá: Tu és o meu Deus. Deixa eu contar uma história para vocês. Na sexta para o sábado de carnaval, os jovens adolescentes da igreja, a gente se juntou e foi fazer um acampa dentro na casa da pastora Gisele. E aí, nesse acampa dentro, a gente teve alguns jogos, teve algumas brincadeiras, teve muita torta na cara, do jeito que a gente gosta. E teve um jogo de perguntas e respostas lá, que quem errasse tinha um travesseiro com trigo lá. Então, quem errasse, a cabeça ia pro travesseiro e levava trigo na cara. E aí, uma dessas rodadas de pergunta, a pergunta foi a seguinte: qual foi o profeta que se casou com uma prostituta? Minha gente, pelo amor de Deus. Daí pra frente, foi só pra trás. Por quê? Tinha gente dando dica e quem estava na rodada não percebia. Tinha gente dando dica errada. Tinha gente gritando, tinha gente rindo, tinha gente falando. E as duas pessoas que estavam na rodada não conseguiram responder. Sendo que eu sei que se eu perguntar hoje, eu tenho certeza que eles vão saber responder. Principalmente meu querido amigo Matheus. Então, no fim das contas, ninguém soube dizer nada. Sendo que, sem falar agora do jogo, da brincadeira que a gente teve, eu queria focar um pouquinho, eu queria chamar a atenção de vocês para a pergunta que eu fiz. Qual foi o profeta que se casou com uma prostituta? Duda, por que tu está querendo chamar a atenção para essa pergunta, para essa ação do profeta? Porque, gente, isso pode causar um estranhamento agora, hoje em dia, porque não é normal você ver, sei lá, um profeta se casando com uma prostituta. Não é normal você ver isso nos dias de hoje. Sendo que, antigamente, na Bíblia, a gente vai ver que o Senhor, ele muitas vezes ordenava aos seus profetas e pedia a eles que fizessem algumas coisas que muitas vezes não seriam bem vistas pelo povo de Israel. Mas o Senhor fazia isso para que, quando profetizassem, eles usassem da representação do que eles viviam na vida deles como um exemplo do comportamento que Israel tinha com Deus e a relação do Senhor com Israel. Então, eu vou falar um pouco sobre isso hoje. E aí o profeta que se casou com a prostituta foi Oséias. Então, é sobre ele que eu vou falar hoje, sobre o livro de Oséias, que eu quero falar com vocês um pouquinho. De acordo com a Bíblia de Estudo Genebra, esse livro, o livro de Oséias, ele é um livro profético que foi escrito no século 8 a.C. E aí o contexto histórico... Obrigada, Laura. O contexto histórico desse livro é um contexto de declínio social, político, moral e religioso. Então, Israel, você via Israel, você dizia assim, está indo de ladeira abaixo, sem freio de mão para puxar. E aí, o que é que Israel fazia para parar isso? Ele não fazia. O povo de Israel, mesmo com as profecias do Senhor, mesmo com os profetas alertando o povo sobre o comportamento deles, Israel não parava, continuava pecando contra Deus. Sendo que no livro de Oséias, justamente por conta desse contexto, a quebra da aliança, a idolatria e o juízo são temas recorrentes. Sendo que, como um contraponto desses temas, a gente enxerga também nesse livro a natureza do amor de Deus, que é um amor misericordioso, é um amor que a gente enxerga a graça do Senhor. A gente vê também o chamado ao arrependimento e a gente enxerga no livro de Oséias a promessa de restauração. Nesse livro existe uma convocação de retorno e de renovo do relacionamento com Deus na vida de Israel. E desde o momento que eu entrei por aquela porta,
eu só escuto, só pegando no ar. Parece que o Espírito Santo ele vai confirmando nos mínimos detalhes com a gente. E aí, desde que eu entrei, eu escuto. Hoje é uma noite de renovo. Hoje vai ter renovo nessa noite. O Senhor, ele quer renovar a sua vida. O Senhor, ele quer renovar o seu relacionamento com Deus. E eu ainda vou além. O Senhor, ele não quer somente renovar. O Senhor, ele quer restaurar o seu relacionamento com Deus. Então, o livro de Oséias, a gente vê que ele é um livro intenso, com ilustrações profundas, que exemplificam a relação de Deus com Israel. E sendo a mais chocante, é a ilustração que eu falei no começo da mensagem para vocês, que é a que é a do profeta Oséias se casando com uma prostituta. Porque Israel, naquele momento, estava adulterando contra o Senhor. Quando Israel adorava os outros deuses, Israel adulterava e pecava contra Deus. E fazia mal e fazia mal aos olhos de Deus. Sendo que nem sempre foi assim. Se a gente parar para analisar a Bíblia, a gente vai ver que lá atrás, depois de libertar o povo do Egito, o Senhor, ele vai dar uma ordem a Moisés. E aí o Senhor vai ordenar a Moisés a construção do tabernáculo. E, Duda, você pode me perguntar, Duda, o que é um tabernáculo? Tabernáculo é uma palavra estranha, né? A gente quase nunca escuta. O que é um tabernáculo? Um tabernáculo, no sentido original da palavra, significa lugar de habitação. O tabernáculo, então, ele era a morada de Deus. O tabernáculo era a representação do Senhor no meio do povo de Israel. Porque a Bíblia vai falar que o tabernáculo, existia o acampamento do povo de Israel e o tabernáculo ele ficava no meio desse acampamento. Então, é como se o acampamento fosse essa mesa aqui redonda e o tabernáculo estivesse bem aqui no meio. Representando o Senhor, representando Deus, habitando literalmente no meio do seu povo. Então, era isso que o tabernáculo ele representava naqueles dias, o lugar de habitação. E a Bíblia vai dizer também, em Êxodo capítulo 30, nos versículos finais, que quando esse lugar de habitação fica pronto, que quando essa morada de Deus fica pronto, a glória do Senhor enche o tabernáculo e sobre ele pairava a nuvem que guiava o povo rumo à terra prometida. E a Bíblia vai dizer que quando essa nuvem se levantava, o povo seguia e o povo partia. Ia para outro lugar, para onde Deus estivesse guiando e ordenando. E aí é interessante porque o livro de Êxodo, ele termina com o Senhor habitando por meio do tabernáculo, no meio do seu povo. E aí, logo depois de Êxodo, o livro seguinte é Levítico, que é o livro da lei. E aí muita gente pode dizer, Levítico só fala de lei, só fala de ritual e só fala de sacrifício. Não tem muito que pesquisar a fundo, não. Sendo que todo o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento, ele aponta para Jesus. Então, a gente vai enxergar que no livro de Levítico, vemos que a santidade e a presença de Deus são temas recorrentes nesse livro, mostrando que Deus se importa, sim, com a conduta e a maneira de viver do seu povo. Deus se importa e diz que o povo dele deve buscar a santificação, porque o Deus a quem ele serve é um Deus santo. Então, tempos depois, a gente vai ver que esse mesmo povo ele se perde. E ele se perde no meio do caminho. Eles deixam de seguir as instruções de Deus e eles começam a se envolver com povos idólatras e começam a se envolver com os deuses estranhos que habitavam a terra prometida. Os deuses a quem esses povos eles serviam. E Israel começa a se relacionar e a adorar e tipo assim, eu esqueço do Deus que me libertou. E aí é quando Deus, por amor ao seu povo,
ele vai começar a levantar profetas. Primeiro ele levanta juízes, depois ele vai levantar profetas para a repreensão do seu povo, que continua sem dar ouvidos, continua fazendo o que era mal aos olhos de Deus, seguindo os próprios caminhos e seguindo a vontade do seu coração. Sendo que ainda assim, Deus ele é um Deus que busca se relacionar com o seu povo. Então, ele é um Deus que busca ser conhecido por aqueles a quem ele chamou. Então, mesmo que a princípio o Senhor ele venha se irar com o seu povo, ele também busca a restauração do povo de Israel. E aí, a restauração aqui, queridos, não é algo superficial. O significado de restauração, se você for procurar, é fazer algo voltar à sua forma original. E aí, a forma original do homem, quando Deus criou o homem, Deus criou um homem para se relacionar intimamente com ele. Na última célula dos adolescentes que teve, a gente falou sobre uma vida que glorifica a Deus. A gente falou sobre glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. E aí eu perguntei para as meninas e eu disse assim, olha, vocês sabem qual é a finalidade do homem? Vocês sabem por que nós fomos criados? Qual é o propósito que Deus teve ao nos criar? E aí as meninas ficaram assim, cri, cri, cri. E aí eu disse, tudo bem, não tem problema não. O propósito de Deus, a finalidade do homem, é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E não tem como eu me alegrar em Deus se eu não me relacionar com ele. Então você vê que desde o início, Deus ele é um Deus que busca relacionamento com seu povo. E aí, é por isso que Deus ele busca esse relacionamento, mas o povo pecou, o povo caiu. E agora? O que é que eu faço com a vontade de Deus de querer se relacionar conosco e a vontade de Israel de pecar contra Deus? E é pensando nisso, queridos, porque o Senhor ele nos atrai. O amor dele, ele nos atrai. Então é pensando nisso que eu quero propor um tema a vocês nessa noite. O seguinte tema é o amor restaurador de Deus. Amém? Duda, que restauração é essa que tu está falando? É a restauração do nosso relacionamento com Deus. É a restauração do propósito e da finalidade pela qual o homem foi criado. E essa restauração, o Senhor vai trilhar um processo em caminhos de amor para nos atrair. E é justamente isso que, apesar do livro de Oséias ser um livro de juízo, ele também é um livro que vai falar sobre o amor de Deus. Então, vamos dividir aqui em 3 cenas, 3 partes do livro de Oséias, onde, apesar do povo pecar, Deus ele se mostra um Deus amoroso e misericordioso. E a primeira cena é que Deus ele busca a reconciliação com o seu povo. Oséias capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com ternura. O Senhor aqui, ele se coloca na posição de marido do povo de Deus. Então, Israel está aqui na representação da esposa. Vocês lembram que eu disse que muitas vezes, quando os profetas profetizavam, era para exemplificar a relação de Deus com Israel? Então, quando o profeta Oséias ele se casa com prostituta, Deus está dizendo assim, olha, você vai exemplificar, porque Israel é a prostituta.
E eu sou o marido amoroso que vai ao encontro dela e que busca a reconciliação com ela. E nos versículos anteriores a esse, a gente vai ver a quebra da aliança do povo de Deus, que se afastou do Senhor e começou a cultuar a outros deuses. Se afastou do Senhor e começou a trilhar caminhos de perdição, caminhos de morte. Sendo que a partir desse versículo aqui, no capítulo 2, desse versículo em diante, o Senhor ele vai falar sobre a sua reconciliação com o povo que ele chamou e que ele escolheu. Deus ele vai começar a falar sobre o amor e a justiça com que ele trataria esse povo. E é interessante pensar que, ao iniciar esse versículo, o Senhor ele diz que vai atrair o seu povo e vai levar ao deserto para falar com carinho. E vocês lembram do que eu falei no início? Sobre o tabernáculo de Deus, a morada do Senhor, e dele habitando no meio do seu povo, se relacionando com o seu povo. Hoje em dia a gente pensa que o deserto ele é um lugar ruim, o deserto ele é um lugar de problemas. Se você for falar com alguém, vai dizer assim: rapaz, estou passando por um deserto. Você logo vai entender, se você for crente. A pessoa está passando por uma luta, a pessoa está passando por alguma coisa que não está legal, que não está encaixando na vida dela. Sendo que aqui o Senhor ele faz uma referência a quando Israel era fiel a ele. E a quando Israel se relacionava com ele e o adorava. Ele vai falar aqui de quando Israel era um povo exclusivo do Senhor. E às vezes, mesmo quando a gente pensa que não, o Senhor, ele está olhando. O Senhor, ele está cuidando de nós, como um pai amoroso também. E ele, quando vê que a gente está trilhando por um caminho errado, ele vem e nos resgata. E ele busca a reconciliação conosco. E aí, muitas vezes, em períodos da nossa vida, o Senhor, ele vai sim precisar nos levar ao deserto para falar com carinho sobre o que a gente tem feito contra ele. Porque diariamente nós pecamos contra Deus. Diariamente nós pecamos em pensamentos, palavras ou ações. E o Senhor, ele está dizendo: olha, eu vou te levar ao deserto, eu vou te atrair. E eu vou te levar ao deserto para que eu possa falar com você com carinho. E o lugar de relacionamento, intimidade e devoção exclusiva a Ele era no deserto. No início era no deserto. Se você for parar para observar bem, algumas passagens em Gênesis vão mostrar que as pessoas iam ao deserto para oferecer sacrifícios a Deus. E o povo, quando estava no deserto, o Senhor habitou entre eles. Então, hoje em dia, a gente acabou que distorceu um pouquinho o significado do deserto. Duda, mas os israelitas passaram 40 anos no deserto tipo assim, eles passaram 40 anos no deserto, eles não chegaram à Terra Prometida. A geração que saiu do Egito não chegou à Terra Prometida. Mas no deserto, o Senhor, ele era a provisão. O Senhor, ele era o mantenedor. O Senhor, ele era o protetor. O Senhor se relacionava com eles. O Senhor habitava no meio deles. O Senhor falava com eles. Então, o deserto, só porque eles passaram 40 anos sem chegar à terra que o Senhor prometeu, o deserto foi uma coisa ruim? Não é sempre que
a gente vai ver na nossa vida tudo dando sempre certo. Sendo que mesmo que os nossos planos não deem certo, o Senhor, Ele continua sendo conosco. O Senhor, Ele continua sendo o Deus que de dia derrama o maná e à tarde manda as codornas. É o mesmo Deus que faz as sandálias dos seus pés crescerem e nenhuma das suas vestes se rasgarem. É esse Deus que estava no deserto com eles. E foi esse Deus que fez tudo isso que Israel esqueceu. Porque às vezes a gente tem uma mania mesmo de esquecer aquilo que Deus faz pela gente. Às vezes a gente tem uma mania de esquecer aquilo que Deus faz por nós e, consequentemente, a gente acaba esquecendo de Deus também quando tudo vai bem. Sendo que o Senhor, Ele quer nos atrair nessa noite. O Senhor, Ele quer nos atrair para que a gente possa se reconciliar com Ele. E aí a segunda cena que eu enxergo no livro de Oséias é a demonstração do amor de Deus. E eu vou ler só um versículo, que é o Oséias capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Estou lendo só esse versículo, mas o capítulo 11 inteiro vai falar sobre a demonstração do amor de Deus. Vai falar sobre o amor de Deus por Israel. Sendo que a gente vê essa demonstração de amor e a gente vê como Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que cuida dos seus. Sendo que a gente consegue perceber também que existe uma distância entre o capítulo 2 de Oséias e o capítulo 11. O capítulo 2 é quando Deus vai falar da reconciliação. Ele diz, olha, eu vou te atrair, vou falar com você no deserto com carinho. Sendo que, você pode me perguntar, Duda, por que que existe essa separação de 11... Rapidinho, tá? Vou fazer as contas aqui na minha cabeça. 11 menos 2, 9. 9 capítulos. Por que que existe essa separação de 9 capítulos entre a busca pela reconciliação e a demonstração do amor de Deus, o amor de Deus por Israel? Porque mesmo que o Senhor, Ele busque a reconciliação com o seu povo, Israel continuava a pecar. Israel continuava a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Então, durante 9 capítulos, o Senhor vai falar sobre como Israel agiu. E vai falar sobre o juízo de Israel, e vai realmente acusar Israel de seus pecados. Porque não adianta, queridos, só Deus buscar a reconciliação conosco. Não adianta só Deus querer que nós sejamos aquilo que Ele quer. A gente precisa também retribuir essa busca, retribuir esse amor. E a gente via que era uma coisa que Israel não fazia, porque Israel continuava pecando. E aí, ao longo dos próximos versículos, ainda no capítulo 11, a gente vai encontrar esse Deus amoroso, que não desiste de amar os seus filhos, porque eles pecaram novamente. Um Deus que não desiste de buscar o seu povo e chamá-lo novamente pelo nome. Duda, mas eu pequei contra Deus. Eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Então, como eu pequei, eu vou continuar afastado de Deus. Sendo que o Senhor está dizendo assim, olha, você pecou, sendo que eu estou aqui para me reconciliar com você. Eu estou aqui para me reconciliar com o meu povo. Eu estou aqui para me reconciliar com o homem que eu gerei.
Porque a Bíblia também vai dizer que o Senhor, Ele nos escolheu e Ele nos gerou. Então Ele vai dizer, eu busco a reconciliação com vocês. E o Senhor, Ele é um Deus que demonstra esse amor, apesar dos nossos pecados. Ah, mas eu passo o dia todinho no meu celular, não pego a Bíblia para ler um instante. Deus continua te amando. Ah, mas eu desobedeço a Deus e, sei lá, eu coloquei outra pessoa no lugar de Deus no meu coração. Deus continua te amando. Ah, mas eu menti. Deus continua te amando. Ah, mas eu falei mal da irmã na igreja. Deus continua te amando. Ah, mas eu... sei lá. Um pecado aí, gente, por favor. Oi? Eu não estou escutando, mas ok. Eu pequei contra Deus, Luca. Cometi um erro e não tem jeito para mim. Deus continua te amando e Deus continua querendo se reconciliar com você nessa noite. Deus continua querendo se reconciliar conosco. Deus continua querendo nos restaurar para o propósito original. O povo pecou, o povo se afastou de Deus, mas ainda assim, no capítulo 11 de Oséias, a gente enxerga um gritante amor de Deus. A gente enxerga uma compaixão por Israel, que à nossa vista, a gente diz assim, rapaz, eu se fosse Deus, não teria perdão não. Porque o povo peca contra Deus, o povo constrói ídolos no templo do Senhor, o povo começa a se prostituir, o povo começa a adulterar, e ainda assim, Deus, Ele é um Deus misericordioso que vai lá, perdoa e diz, eu ainda te amo. Sendo que também eu não vou dizer que é só amor, porque existem consequências para os pecados que a gente vai cometer. Essas consequências, elas podem ser individuais ou podem também afetar outras pessoas. O Senhor, Ele trouxe sim juízo sobre Israel. Mas isso significa que Ele deixou de amá-los? Não. Isso significa que Ele é um Deus tão bom e tão justo que vai ensinar o seu povo para que eles não pequem contra o Senhor novamente. E ainda assim, o povo continuava pecando contra Deus. Mesmo com esse amor que constrange, o povo continuava pecando contra Deus. O povo continuava a sua idolatria. O povo continuava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Sendo que, além disso, no capítulo final do livro de Oséias, capítulo 14, você vê aí, capítulo 2 ao capítulo 11, capítulo 2, o Senhor fala sobre a reconciliação, passam-se 9 capítulos, vai para o capítulo 11, onde fala do amor de Deus por Israel. No capítulo 12 já começa de novo Israel pecando e o Senhor falando das acusações, do que Israel tinha feito. Sendo que no capítulo final do livro, o Senhor, Ele tem uma promessa de restauração. E a epígrafe lá, se você for olhar na sua Bíblia, em algumas tem, em outras não. Mas normalmente tem. Antes do capítulo iniciar, vai ter lá em cima, um negocinho em negrito, dizendo as promessas do arrependimento. Promessas não, perdão. As bênçãos do arrependimento.
Então, Duda, se essa epígrafe, por que você falou da promessa de restauração? Oséias capítulo 14, versículo 4 diz o seguinte: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira se desviou-se deles. O último capítulo de Oséias, ele é uma promessa de restauração e ele também é uma promessa das bênçãos que o arrependimento vai produzir em nós. Porque se em grande parte do livro a mensagem era de juízo e de castigo, você tem 14 capítulos. Em 3, você acha pontos extraordinários da parte de Deus para Israel, reforçando seu amor. Mas você vê que nos outros 11 capítulos, é Israel pecando contra Deus, fazendo o que era mal aos olhos de Deus, e Deus dizendo assim, olha, vocês pecaram e vocês vão sofrer as consequências. Sendo que o livro ele não termina com uma consequência do Senhor, porque ele é um Deus amoroso. Então o livro termina com a promessa de restauração e bênçãos que o arrependimento vai produzir, que vai gerar. E ele vai prometer restauração àqueles que se arrependem de seus pecados e ele vai abençoar o povo de Israel. No versículo 5, vai dizer o seguinte, versículo 5 do capítulo 14. O Senhor ele vai continuar e vai agora falar das bênçãos do arrependimento. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio. Como o cedro do Líbano, aprofundará as suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como o cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira. E a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com os ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde. O fruto que você produz de mim procede. O Senhor ele termina o livro de Oséias falando assim, olha, quando vocês se arrependerem, quando vocês se voltarem para mim, eu restaurarei vocês e eu abençoarei vocês. O Antigo Testamento aponta para o Novo. E a gente pode considerar tudo que o Senhor falou para Israel, para nós hoje em dia. Porque nós somos o Israel de Deus, hoje. Nós somos o povo escolhido do Senhor. E quantas vezes, igreja, quantas vezes a gente não participa de cultos? Quantas vezes a gente não está como aquele povo que, apesar de participar de cultos, apesar de às vezes oferecer sacrifícios, apesar de às vezes dizer, o Senhor é o nosso Deus. Quantas vezes nós não temos tomado ídolos para nós? Quantas vezes o nosso coração, ele não tem gerado ídolos? Quantas vezes a gente não está distante da vontade de Deus para as nossas vidas? E eu vou falar isso como uma pessoa que já esteve distante da vontade de Deus para a minha vida. Sabe quando a nuvem cobria o tabernáculo e quando a nuvem se levantava, era a hora do povo ir e seguir para onde Deus mandasse? Algumas vezes eu não fiz isso na minha vida. Muitas vezes eu tomei a decisão por conta própria, sem que o Senhor se movesse, sem que a nuvem do Senhor se levantasse. E todas as vezes que eu fiz isso, eu quebrei a minha cara. Todas as vezes que eu fiz algo que não era a vontade de Deus para minha vida, existiam as consequências do meu erro.
do meu pecado, da minha desobediência. Quantas vezes a gente não está à vontade, não está distante dessa vontade de Deus para nós. O contexto de Israel, o contexto que eu falei para vocês no início da mensagem, de que Israel vivia um declínio social, político e principalmente religioso, não começou quando Israel começou a adorar os outros deuses. O declínio religioso, ele começa lá atrás. Ele começa na desobediência, ao não cumprirem as ordens de Deus e tomarem uma terra santa sem se ajuntarem com os outros povos. Quando Israel começou a conquistar a terra prometida, a cada batalha o Senhor dizia: vão, mas não se ajuntem, não tragam despojos da guerra, não se relacionem com esse povo pecaminoso que faz mal aos meus olhos. O declínio de Israel começa lá atrás, quando Israel continua a pecar e continua a desobedecer a Deus, batalha após batalha, fazendo aquilo que Deus não ordenou. O declínio de Israel começa lá atrás, quando eles agora pedem ao Senhor rei para se igualarem aos outros povos. Porque o resto das nações, Senhor, todo mundo tem um rei. Por que a gente não pode? Por que Israel não pode ter um rei para governar sobre si? Sendo que Israel já era governado pelo rei. Israel já era governado pelo Supremo Senhor. O declínio de Israel começa lá atrás, quando eles ignoravam a vontade de Deus, acreditando que os sacrifícios poupariam eles. Quando o Senhor escolhe Saul como rei, em uma das batalhas contra os amalequitas, o Senhor vai dar um direcionamento muito claro a Saul, rei de Israel, e vai dizer: olha, exterminem todos no campo de batalha. Não tragam despojos, não deixem esse povo cruel livre, não deixem eles vivos. E Saul desobedece ao Senhor. Israel vence a batalha, e quando Israel vence a batalha, Saul toma os despojos da guerra e deixa vivo o rei de Amaleque. E o Senhor, ele rejeita Saul. E quando o Senhor, ele rejeita Saul, o profeta Samuel vai a Saul e pergunta: o que você fez contra o Senhor? E Saul, ele vai dar as desculpas dele e vai dizer: não, mas esses cordeiros, esses animais que estão aqui, a gente dá de sacrifício ao Senhor. E é quando Samuel vai dizer: olha, o Senhor, ele não pediu a você sacrifícios através desses animais. O Senhor, ele pediu obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. O declínio de Israel, ele começa lá atrás, quando o povo começa a ignorar as Escrituras e passa a viver conforme o que eles queriam para si. O negócio estava tão sério, mas tão sério que chegou a um ponto das tábuas dos 10 mandamentos, do livro da lei, ter sido esquecido dentro do próprio templo. A que ponto Israel chegou? A que ponto aquele povo se afastou de Deus e chegou fazendo o livro da lei ser esquecido dentro do próprio templo. É como se eu pegasse essa Bíblia aqui, gente, e esquecesse dela na igreja, no templo do Senhor. Dá
mesma forma, muitas vezes, nas nossas vidas, a gente começa um declínio espiritual quando nós desobedecemos ao Senhor. Quando nós nos tornamos iguais aos descrentes, vivendo uma vida dupla que não agrada a Deus. Na igreja é uma coisa, na escola é outra, em casa é outra. Vida dupla, vida tripla. O declínio, ele começa quando a gente quer colocar outros para governarem as nossas vidas. E esquecemos que o Senhor, ele já tem o controle, que ele já governa perfeitamente. Porque a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nós. Então, por quê? Por que a gente tem tentado agir com as nossas próprias mãos, fazendo a nossa vontade? O declínio, ele começa quando a gente ignora a vontade de Deus. Quando a gente ignora as Escrituras. Quando a gente não busca ler aquilo que Ele deixou para nós. A diferença é que lá atrás, quando Israel pecava, eles precisavam oferecer sacrifícios pelo pecado. Sendo que hoje, graças a Deus, hoje, a gente não precisa mais oferecer sacrifícios a Deus quando nós pecamos, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago por Jesus na cruz. Jesus, ele veio como nosso Redentor, ele veio como nosso restaurador, Jesus veio como nosso mediador, para nos levar de volta ao centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Através de Jesus, nós temos a redenção dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7. Pode colocar, por favor? Efésios capítulo 1, versículo 7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Através de Jesus, nós somos livres, porque Ele já comprou a nossa liberdade. Duda, eu nem crente sou, essa palavra é para crente. Não, essa palavra é para você também, que ainda não conhece a Deus. Porque o propósito pelo qual você foi criado, a finalidade da sua existência, é glorificar a Deus, é se relacionar com Ele, é se alegrar nele. Então essa palavra, ela não é uma palavra antiga, ela é uma palavra atual. Porque a Bíblia continua dizendo que o propósito do homem é glorificar a Deus. E o Senhor continua sendo bondoso, continua sendo amoroso, continua derramando a sua graça sobre nós. De igual modo, como o Senhor prometeu a Israel no passado, frutos, profundidade de raízes e vida nova. Essa promessa hoje, ela se estende a nós. Essa promessa, ela se estende a nós, porque quando nós nos voltamos para Deus e aceitamos a Jesus, nós passamos a viver agora uma vida abundante. Uma vida abundante no nosso relacionamento com Deus, através de Jesus, o nosso mediador. E é através da forma como a gente vive que a gente vai começar a ser atuante nessa geração, que nós vamos começar a ser relevantes, sendo agentes de transformação na vida daqueles que estão ao nosso lado e ainda não conhecem a Jesus. Para concluir, eu quero só falar uma última coisa com vocês. Muitas vezes a gente fala sobre o avivamento. Nos últimos tempos tem sido extremamente falado, extremamente cantado, pedido. Mas o que é o avivamento? O avivamento, ele é um período de renovação espiritual.
E ele pode acontecer individualmente ou coletivamente. Sendo que eu disse a vocês antes que o Senhor, Ele não quer somente nos renovar. O Senhor, Ele quer nos restaurar. Através do seu amor, nós somos restaurados. O Senhor quer nos restaurar. Ele quer nos preparar para aquilo que está por vir. Ele quer nos levar de volta ao propósito que Ele nos gerou. E a gente precisa estar atento ao movimento do Espírito. Não somente nessa igreja, não somente na Família na Graça, mas também na igreja mundial, na igreja do Senhor. Porque o Senhor, Ele está alinhando o seu povo. O Senhor, Ele está preparando o seu povo. Os caminhos, eles estão sendo preparados para a vinda do Senhor Jesus. E essa é a nossa esperança maior. Essa é a esperança que nós temos, que restaurados por Deus, nós vamos viver uma eternidade ao seu lado. E para encerrar, eu quero deixar o último versículo do livro de Oséias. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam nele, mas os rebeldes neles tropeçam. Senhor, que nessa noite nós possamos sair daqui restaurados por Ti. Que nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo qual é a nossa finalidade, entendendo qual é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, entendendo qual é o propósito que o Senhor tem para essa igreja, para esse tempo, para esse povo, e entendendo que o Senhor quer nos restaurar. Fique de pé nessa noite. Senhor, que nessa noite nós possamos restaurar o nosso relacionamento contigo, Deus. Que aquilo que foi quebrado lá atrás seja restaurado aqui. Que a aliança quebrada contigo seja restaurada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço por renovo, mas não somente por renovo, por restauração, Deus. Em nome de Jesus, restaura o nosso primeiro amor. Que nós possamos voltar a sonhar contigo. Que nós possamos voltar a te amar ardentemente, incessantemente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, restaura-nos nessa noite, através do Teu amor, Senhor. O Teu amor representado na figura de Jesus Cristo, Senhor. Restaura a Tua igreja, restaura o Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus.